Eu quero abrir o Salmo 122 porque, como vocês estão vendo nos jornais, em todo canto, no YouTube, chegando mensagem, Israel está sendo bombardeado, né? E declarou guerra. E a gente, como cristão, a gente tem que orar pela paz de Israel. A própria palavra do Senhor nos ensina isso, nos instrui para que a gente venha fazer isso. E eu quero nesse momento ler esse Salmo 122, louvado seja o nome do Senhor, para que não fique só nas minhas palavras. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidades nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. 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 Glória a Deus. Você coloque nas suas orações, meu amado. Porque já tem muita gente morrendo hoje. Já tem muitos mortos. E cabe a mim e você estar orando, né, por Jerusalém, porque a própria palavra nos ensina, né? Louvado seja o nome do Senhor, que nós temos que orar pela paz, né? E que venha ser prósperos os nossos dias, porque, como a Cíntia, né, falou, que a gente tem que ser grato, porque a gente mora no Brasil e a gente, graças a Deus, a gente pode estar dormindo, uma bomba chegar aqui e muitas pessoas morrer, né? Sem ao menos dizer adeus ao seu ente querido. E a gente tem que ser agradecido. Agradecer a Deus todo dia, né? Louvado seja o nome do Senhor por a gente morar, né, na nação brasileira, né? Uma nação que às vezes é meio difícil, né? Complicado de se viver, mas mesmo assim o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos alcançado, né? Porque o Senhor nos alcançou. Se hoje a gente está aqui, porque o amor dele nos alcançou através da oração de alguém. Alguém orou por mim, por você, né? E quando a gente ora, o milagre acontece. Aleluia. Pode ficar sentado. Lucas 17:11. Louvado seja o nome do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, 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 Jesus. Enquanto eu estava meditando, louvado seja o nome do Senhor, para trazer uma palavra, né? O pastor pediu para eu estar trazendo a palavra hoje. A gente lê a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, mas às vezes aquilo que o Senhor está falando comigo naquele momento é para mim, não é para a igreja, né? E o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra.
E enquanto eu orava, eu pedia a Deus uma palavra, e veio muitas palavras. Mas eu falava, Senhor, não, eu quero uma palavra para falar para a tua igreja nessa manhã, manhã de Santa Ceia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu lia, aí assim que eu comecei a orar sobre agradecimento. Você hoje agradeceu a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta. E se amanhã você acordar só com aquilo que você agradeceu a Deus, o que é que você vai ter? Porque muitas vezes a gente acorda e a gente esquece de agradecer a Deus até pelo fôlego de vida. É, Deus. Como foi falado aqui, né? Jesus, louvado seja o nome do Senhor, já estava a caminho de Jerusalém, porque Jesus ele já ia para o seu destino, para a crucificação. E aí, nesse caminho ele encontrou 10 leprosos. E a Bíblia fala que um voltou para agradecer. Os 9 foram embora. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aqueles 9, quando eles voltarem para agradecer, não vai mais encontrar Jesus. Porque Jesus já foi crucificado. Jesus ele já foi morto e já foi ressuscitado. E já ressuscitou. Porque quando eles foram se apresentar ao sacerdote, existia uma liturgia, meu amado, naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sabe que a lepra, naquela época, era considerado um pecado. E quando alguém se encontrava leproso ou leprosa, era afastado da sociedade, do convívio com a sua família. Era-lhe tirado tudo. Ele não podia, nem ela, nem voltar à sua casa para buscar os seus pertences. Na hora que aparecia uma mancha no corpo de alguém, essa pessoa já era levada para o sacerdote. Isso tudo se encontra no livro de Levítico, a partir do capítulo 13. 13 e 14 vai falar da lepra. E quando era encontrado uma mancha no corpo dessa pessoa, ela já era levada para o sacerdote, para que o sacerdote viesse a examiná-la. Durante 7 dias ela era tirada para um lugar e ela ficava em observação. A Bíblia fala que o sacerdote observava aquela mancha e não sabendo ainda o que era para poder dar o diagnóstico, ela ficava 7 dias. E depois de 7 dias ele voltava, ele e outro grupo olhava de novo para ver se ela evoluiu, se ela diminuiu, ele ficava mais 7 dias, ou seja, ele ficava 14 dias de observação. E quando aquela mancha se espalhava pelo corpo, ele era afastado da sociedade, ou seja, era expulso. Para que não viesse contaminar outras pessoas. E eram levados para essas aldeias onde viviam muitos leprosos. Por isso que a Bíblia fala que de longe eles gritaram, ou seja, eles obedeceram a lei. Eles obedeceram a lei, porque eles sabiam que pela lei eles não podiam tocar em pessoas, eles não podiam se aproximar das pessoas, porque eles podiam ser apedrejados. Eles obedeceram. E a bênção, meu amado, o milagre também vem através da obediência. Eles conheciam a lei mosaica. E eles gritaram de alta voz, porque louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, a palavra dele já vinha se espalhado pela região de Israel. Que ele curava, que ele salvava, que ele libertava. E quando ouviram a fé, meu amado, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então continue ouvindo, continue dando o seu ouvido para Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Meu amado, afaste-se daquelas pessoas que não vão edificar você em nada. Amém. Não empreste o seu ouvido para o diabo. Nessa manhã o Senhor fala, olha meu amado, minha amada, meu filho querido, minha filha querida, não empreste o seu ouvido para o diabo. Mas empreste o seu ouvido
para o Senhor Jesus. Aleluia. Meu amado, põe um louvor na sua TV. Põe um louvor no seu celular, põe uma pregação. Hoje a gente consegue ouvir a Bíblia em áudio. Mas escute aquilo que vai te edificar, que vai te fortalecer. Porque com certeza eles ouviram que Jesus curava, que Jesus libertava. E quando eles viram Jesus de longe, eles falaram: Jesus, mestre. Aleluia, Deus. Aleluia. De longe eles não se aproximaram, eles obedeceram à lei. Glória a Deus. E pediram: Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que aqueles queriam ser limpos, ser purificados. E Jesus de longe, louvado seja o nome do Senhor, ele mandou: ide. O milagre foi a caminho. Jesus nem precisou tocar nos leprosos, só uma palavra. Aleluia, Deus. Ide e mostrar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eles obedeceram e foram. E no decorrer do caminho, um deles olhou e percebeu que ele estava curado, que ele estava sã. E eles voltaram. E os 9 foram cumprir o que a lei mosaica fala em Levítico. Ou seja, porque antes de eles voltar para o convívio da sociedade, eles precisavam se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia observar se eles foram curados mesmo. Como eu falei, é um processo, demorava para eles poderem voltar ao convívio da família, o convívio da sociedade, porque eles eram excluídos de tudo. Ou seja, eles ali estavam unidos pela dor. Para você ver que como a dor, ela une as pessoas. Porque ali tinha judeu e samaritano, eles viviam em pé de guerra. Um não andava do lado do outro, um não passava na cidade do outro. Ou seja, quem morava em Jerusalém não passava em Samaria, quem morava em Samaria não passava em Jerusalém. Eles viviam em guerra. Mas pela dor, eles se uniram. Mas mesmo assim, na hora de voltar para agradecer, um só voltou para agradecer. Ele percebeu que ele estava curado. A lepra, naquela época de Jesus, era uma doença muito grave. Eram manchas que se espalhavam pelo corpo. E a chegar ao ponto que muitos perdiam o cabelo, perdiam as orelhas, perdiam o nariz, os dedos da mão, os pés, fedia podre. E era contagiosa. E era considerada uma maldição. E tinha que ser separado da sociedade. Não podia mais voltar para casa. Não podia mais falar com os filhos, com o esposo, com a esposa. Tinha que ser afastado de tudo. Era excluído. Vivia de lado, desprezado. Mas Jesus não olhou para aquela condição. Jesus falou: ide e mostrai ao sacerdote. Ele não descumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. E pela graça eles foram curados. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, Jesus não veio para descumprir a lei. Como muitos falam. Ah, mas eu sou cristão, como foi falado aqui, eu não vou dizimar porque eu sou cristão. O dízimo é para o judeu. Eu não quero colocar esse assunto dentro da pregação. Mas ele não veio descumprir a lei. Ele veio aperfeiçoar através da graça. A graça que foi manifestada através de Jesus. Ou seja, o favor imerecido de Deus. O favor imerecido, eles foram abençoados. Mas só um voltou para agradecer. E Lucas faz menção aqui. Olha aí, este era samaritano. Ele faz uma menção aqui bem grande para a gente entender. Olha, ele era samaritano e voltou para agradecer. Aleluia. Os outros foram embora. Se apresentar ao sacerdote para poder ser liberado, para poder passar pela purificação, para poder receber a bênção, porque eles tinham que levar um cordeiro,
tinha que levar as aves, porque o cordeiro era molado, aí espingia o sangue do cordeiro sobre o polegar direito do pé, o polegar direito da mão, sobre a pontinha da orelhinha direita, e depois espingia o sangue para que eles viessem ser purificados. Glória a Deus. E depois fazia o mesmo processo com o azeite que eles levavam, que era o processo da bênção, que eles já iam estar aptos a voltar, ter uma vida normal na sociedade. Então eles foram passar pelo processo da purificação. Mas antes de passar por esse processo, ele voltou e agradeceu ao Senhor Jesus. Aleluia. E era samaritano. Eles eram brigados, mas ele reconheceu. E quando ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece quem é o Senhor. Ele reconhece que ele é Deus, que só Deus podia fazer tal coisa. Porque naquela época não vinha ninguém para curar nenhum leproso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o próprio Deus, em forma de homem, desceu. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou a sua riqueza, ele deixou o seu trono, ele deixou a sua coroa para se despir. E tomou a forma de homem. E andou entre o nosso meio. E comeu a nossa comida. E bebeu a nossa água. Ele sentiu cansaço, ele sentiu aflição. Ele sentiu a nossa dor. O Senhor, ele sente a tua dor. Mas nessa manhã ele quer que nós sejamos mais agradecidos. Que nós possamos agradecer mais. Porque se amanhã você acordar e receber só por aquilo que você agradeceu. Hoje eu só agradeci pela vida. Aí eu só vou ter a minha vida. Já pensou? Você perder sua família, sua casa e receber só pelo que você agradeceu? Meu amado, a bênção, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a obediência ela gera a bênção. O agradecimento, a gratidão, ela gera, louvado seja o nome do Senhor, a bondade do Senhor que gera um milagre na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Diferente dos outros, quando ele voltou para agradecer, ele não recebeu só a cura. Os outros foram embora e receberam só a cura. Ele recebeu a salvação. Aleluia. Glória a Deus. E toda vez que você agradece a Deus por algo, você recebe a bênção e recebe a sua salvação. Aleluia. Porque Jesus fala: vai-te, a tua fé te salvou. A minha e a tua fé em Jesus nos salva, meu Aleluia. irmão. Porque tudo que a gente conquista é pela fé. A salvação de um ente querido é pela fé, não é pela força do braço. Eles obedeceram e receberam a bênção, receberam. Esse aqui agradeceu e recebeu a salvação de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós possamos Aleluia. ser mais pessoas gratas, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos falar em 1 Tessalonicenses 15:18. Em tudo dai graças. Nossa, eu amo essa palavra. Aleluia. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Aleluia. Aleluia a Deus. E o apóstolo Paulo fala naquele povo de Tessalonicenses: em tudo dai graças. Às vezes hoje você está passando por uma situação que não é boa, que não é legal, que te está trazendo dor, angústia, aflição, mas o Senhor manda você dar graça. Você dá graça porque você tem vida. Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem 2 olhos, você tem uma boca sadia, você tem um ouvido sadio. E tem gente que não tem nada disso. Está em um leito de hospital e queria estar aqui, mas não está. Então a gente tem que agradecer, porque tudo que vem sobre a nossa vida é para o nosso aprendizado, para o nosso amadurecimento espiritual. E às vezes a gente não entende. E às vezes no momento da nossa dor, a gente ajuda outras pessoas com a mesma dor. Às vezes o Senhor quer te usar nesse momento que você está passando e você não está vendo. Porque você tem que ser bênção na vida de alguém. Seja uma bênção na vida de alguém.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E em Colossenses 3, 17, o apóstolo Paulo nos fala: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, seja em oração, dê graças a Deus Pai. Porque toda vez que Jesus ia orar, ele falava: Pai, eu te dou graças. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, primeiro ele deu graças ao Pai. Tudo ele dava graças ao Pai. Aleluia. Aleluia, Deus. Olha, a gratidão, ela é uma expressão de uma alma que expressa honra a Deus. Toda vez que você agradece a Deus, você está expressando ao Senhor honra. Então que nessa manhã você venha ser agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Amém. Que o Senhor Ele venha tirar dos nossos olhos toda cegueira espiritual, tudo aquilo que está nos impedindo de ser grata. Porque o salmista vai falar no Salmo 103: bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia. Meu amado, que tudo que há em nós, tudo que tem dentro de nós, tudo que tem na nossa vida, a gente venha bendizer o santo nome do Senhor. Porque se você tem fôlego de vida, se você respira, bendiga ao nome do Senhor. E o Senhor fala: olha, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salva hoje, te livra. Glória a Deus. A tua gratidão de hoje vai ser a Aleluia. expressão do teu milagre amanhã. Aleluia. Seja grato hoje, agradeça hoje, para que amanhã o milagre chegue nas tuas mãos. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou hoje aqui, eu não sei como é que você chegou nessa manhã aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero que você se coloque de pé nesse momento.